Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da nossa matéria de representação técnica aplicada. Na aula de hoje eu vou ajudar vocês a interpretar melhor ou também a entender melhor o conteúdo da semana 9 e 10 do ensino remoto emergencial. A gente teve alguns problemas, principalmente em relação à interpretação do que deveria ser feito em algumas atividades até agora. E esse problema de interpretação aconteceu por vários motivos. Primeiro porque a nossa comunicação está um pouco prejudicada agora, porque a gente só se comunica principalmente via texto, quando alguém me manda uma pergunta, uma dúvida. E muitas vezes, alguns alunos ficam com dúvidas em relação ao enunciado das questões que eu proponho. Por mais que eu tente colocar lá tudo bem detalhado, coloco observações para explicar ponto a ponto o que eu quero, algumas vezes alguns alunos não acham que aquilo está realmente tão claro assim. Então eu preciso também melhorar essa minha descrição do que eu quero que seja feito. E algumas vezes também acontece de me perguntarem alguma coisa e a minha resposta também não solucionar esse problema. Muitas vezes a própria pergunta ela vem de uma forma um pouco aberta e que a minha resposta, por mais que eu tente, a pergunta do aluno não é bem o que ele quer saber. Ele pergunta uma coisa, eu respondo, mas no final não responde a pergunta dele, porque ele não conseguiu perguntar exatamente o que queria. Então eu vou fazer esse vídeo, eu vou resolver 2 exercícios com vocês, parecidos com o que estão na lista, e aí, se for necessário também, vocês podem mandar dúvidas também. E lembrando, esse vídeo é para quem já viu o caderno didático. Se você ainda não viu, de preferência, faça a leitura do caderno didático, e antes de fazer essa atividade proposta, a tarefa, vem aqui para ver esse vídeo. Então eu vou começar, pessoal, é o seguinte. Daqui a pouco eu posso dar uma passada nessa lista com vocês, que é a lista que a gente vai fazer nessas 2 semanas. Mas o tema principalmente vai ser cortes e o tema também pode ser de sessões. Então vamos pegar esse desenho aqui. Imagine só, você tem esse desenho. Ele está com um corte parcial, nessa vista por perspectiva. Foi feito aqui um corte parcial. Aí você imagine que eu quero fazer uma vista frontal dessa peça de forma que eu consiga ver os detalhes que o corte propõe. Então, a gente tem aqui a vista superior, eu já trouxe para vocês verem que é a vista superior, e eu quero fazer o corte parcial, a vista frontal. Então, de cara, eu já sei que é essa face que eu estou colocando o mouse em cima agora que vai ter que ser desenhada. E é parcial por quê? Porque a peça foi cortada, certo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui. Eu vou fazer assim como eu sempre faço, pessoal, no AutoCAD, porque fica mais fácil de desenhar de uma forma mais clara, com a tela bem clarinha, e fica mais fácil de vocês interpretarem também. Então eu vou fazer aqui as limitações da nossa peça. A gente tem que entender que nossa peça, vista de lado, ela é um retângulo. Então eu vou escolher aqui um retângulo que eu considere com uma altura suficiente. Aqui, tranquilo. Vou até aumentar ele um pouco. Achei que ficou um pouco fino demais. Beleza, então vou fazer esse retângulo de uma linha mais grossa para indicar que faz parte do nosso desenho. E aí eu tenho que ver o que eu estou vendo. Vocês podem ver que o corte ele não está exatamente no meio da peça, ele está um pouco deslocado. Então vou marcar o meio da peça aqui, só para ter uma referência, e vou fazer aqui do lado, um pouquinho para o lado aqui, o corte. Aí, pessoal, vocês vão ver lá no caderno didático que essa vista do corte, vocês podem ver ela aqui na face, olha, ela é curvada. Mas para facilitar a minha vida aqui no AutoCAD, eu vou fazer esse negócio um pouco mais reto. Tipo assim, olha, tipo um zigue-zague mesmo, indicando que essa peça foi cortada. E esse corte é um corte parcial. Então vou apagar essa parte de cima, essa parte de baixo. E pronto, ó, ali vai ser o corte da minha peça. Outra coisa que eu posso fazer aqui é marcar essas linhas referentes aos furos. Então daqui a pouco a gente vai ver para que isso vai servir. Vou cortar. Até achei, pessoal, que ficou um pouco perto demais. Eu vou pegar meu corte e vou afastar ele para o lado um pouco. Só um pouquinho. Pronto. Vou fazer mais linhas aqui, indicando esses cortes. Mais indicando esses cortes. Beleza. Essa linha do meio pode sair, que a gente não vai usar ela para nada. Então, pessoal, é o seguinte. Do corte para a direita, é uma vista normal da peça. 100% normal. Então não tem porquê eu fazer
eu fazer ela diferente. Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente, olha, eu vou transformar essa linha aqui numa linha pontilhada, porque os furos são invisíveis, e vou cortar essa parte que não me interessa mais. Então tá ali, eu já tenho o corte da peça feito. Na verdade, até isso aqui não tá muito certo não, porque esse furo ele deve ser feito mais aqui. Deixa eu mostrar por quê. Porque é o furo de dentro que atravessa a peça e não o furo de fora. Então é o furo mais fino. Então eu vou estender isso aqui até lá em cima. Vou transformar essa linha numa linha pontilhada. E vou recortar aqui embaixo. Pronto. Então, essa primeira parte está pronta. Se eu quiser, eu posso colocar uma linha dessa aqui também, só para indicar aquela questão da simetria, pessoal. Olha só. Vou até diminuir ela um pouquinho aqui em cima. Embaixo também. Beleza. Então essa linha ponto traço é para indicar aquele eixo de simetria, quando tem um furo, uma peça redonda, né, etc. Aqui eu vou apagar. Eu vou fazer o furo de novo com o tamanho de dentro, que é o tamanho real desse furo. Então, vamos lá. Aqui. Vou transformar em linhas pontilhadas, porque tem que ser pontilhado, né? Porque indica, vista que a princípio ela é invisível. Vou explicar daqui a pouco isso. E vou cortar. Então, pessoal, se eu fosse fazer uma vista frontal convencional, é isso que a gente queria. Certo? Poderia colocar aqui essa linha também de simetria. Da mesma forma, tá ali. Então, linha tracejada é a linha de aresta invisível. Linha pontilhada, ponto traço, é a linha de eixo de simetria. Então, o que a gente tem que fazer aqui agora, pessoal? Olha só. Para começar, essa parte da esquerda, depois do rasgo na peça, ela tem que ser desenhada fiel ao que eu estou vendo ali dentro. Então, o que eu estou vendo? Olha só. Deixa eu mostrar para vocês. O que eu estou vendo? Eu estou vendo essa peça cortada. E posso perceber também uma coisa que eu não veria, olha só, uma coisa que eu não veria, olhando para essa peça de do lado direito, na parte que não está rasgada, é que o furo ele é maior até a metade da peça e depois ele fica mais fino. Então eu preciso representar isso aqui. E ora, isso aqui não é mais uma aresta invisível, agora é visível. Eu consigo ver essas dimensões aqui. Então o que eu vou fazer? Olha, vou traçar uma linha reta até aqui, que vai ser uma linha indicando aquele corte, aquela divisória ali entre os tamanhos do furo. Vou cortar isso bem aqui. Essa linha e essa linha também tem que ser mais grossas. E o que acontece? Do meio para cima, esse furo é um pouco mais grosso. Então deixa eu até colocar a linha mais grossa de uma vez. Do meio para cima, deixa eu fazer aqui para vocês verem. Do meio para cima é mais grosso. Eu posso cortar essa parte, que ela já não me serve para nada. Então, pessoal, olha só. É exatamente isso que eu estou vendo do lado de cá. Do lado esquerdo, né, da peça que está rasgado. E aí faltou o que aqui? Faltou colocar as achuras. Porque eu preciso indicar que o furo é uma parte passante, ele é um furo, é um rasgo na peça, então ele é oco por dentro. E essa parte não, essa parte aqui eu tenho que fazer, então vamos fazer. Aqui eu tenho uma facilidade ainda maior do que vocês, porque eu consigo fazer esse tipo de coisa, olha. Fazer as achuras de uma forma bem simples. Então, pessoal, está terminada a peça. Então, coloquei, lembrando que eu fiz a vista superior, vista frontal em cima da vista superior, né, porque eu estou fazendo o desenho no primeiro diedro, e ficou agora realmente fiel ao que eu gostaria. Então, se eu tivesse olhado essa peça, pessoal, só desse jeito, imagina que a peça não tivesse rasgada, eu não conseguiria ver essa parte do rasgo aqui. Eu veria só o furo tracejado e nem saberia que ele tem duas dimensões diferentes. Beleza? E aí, pessoal, vamos supor que eu quisesse fazer o rasgo total. Agora mudou um pouco o desenho. Imagina que o rasgo, o corte,
fosse um corte, por exemplo, aquele AA, que passasse pela peça inteira. Eu teria que fazer igualzinho essa parte e a parte de lá. Então, vou fazer para vocês verem aqui. Eu vou copiar para não ter que desmanchar o que eu fiz, que isso pode servir para a gente no futuro. Deixa eu selecionar tudo direitinho aqui. Vou fazer aqui do lado. Não, espera que não veio tudo. Agora sim. Vamos copiar, colocar aqui do lado. E aqui eu tenho uma facilidade também que vocês não vão ter em casa, que é de reproduzir a metade da peça que eu já fiz do outro lado. Então bastaria agora adicionar as achuras. Então, pessoal, esse aqui seria o desenho feito se o corte passasse por toda a peça. Mas como é um corte parcial, ele só vai até a metade, até, na verdade nem a metade, é um pouco antes da metade ali, e ficaria dessa forma. Então eu vou finalizar essa videoaula aqui, ela está dando ali 11 minutos já, e vou fazer um outro exercício na continuação dela.